Que gostoso estar aqui com vocês de novo. Obrigado por estarem aqui num dia que não é cotidiano para nós, né? Estar aqui num sabadão é maravilhoso. Amanhã a gente está aqui de novo. E eu vim para cá rapidinho assim. Cheguei semana passada, estou indo embora segunda-feira. Amanhã eu vou ministrar em Taubaté. E eu pedi para vir aqui, falei para a galera, deixa eu ir em Mogi, por favor. Já que eles não estavam me convidando, eu pedi para vir aqui. Mas eu vim aqui com uma incumbência do Senhor, recebi algo de Deus para esses dias aqui, para a vida de vocês, para essa igreja, para essa casa, para esse tempo, em concordância com a minha esposa, com o Schubert, com o presbitério. Então, tudo que a gente veio viver aqui hoje está tudo orado. Eu sou só um porta-voz de uma família, amém? Então, queria partilhar algo com você. Coloca a mão no seu coração, pede para Jesus falar com você agora. Pai, no nome de Jesus, venha sobre nós com o espírito de revelação. Coloca nos nossos corações o querer e também o realizar. O teu espírito sempre nos direciona. O seu espírito sempre nos derrama dons, nos enche, nos transborda, nos cura, nos sara, nos transforma por inteiro, Pai. No nome de Jesus, que essa palavra hoje caia como uma semente poderosa em cada um dos corações aqui, e que dê fruto, Senhor. E com ousadia, Deus, me permita te pedir, não quero 30 por 1 nem 60, mas 100 por 1 recalcado, sacudido e transbordante em cada coração. E se alguém entrou bem triste, ou bem fraquinho, ou bem desanimado, que essa pessoa possa sair transbordando da sua presença, com a certeza de que o Senhor vai trazer bênçãos, milagres e vitórias sobre essa vida, em nome de Jesus, amém. Gente, eu tenho uma escola de educação online, e eu misturo bastante coisa para ajudar o cristão a governar melhor sua vida. Então eu uso muito a Bíblia para 7 áreas da vida. Tem psicologia, tem filosofia. Trabalho muito o desenvolvimento humano para que as pessoas consigam cooperar com o que Deus está fazendo. Então, em 2 Coríntios capítulo 6, Paulo ele diz assim, que nós somos cooperadores de Deus. Então Deus é quem opera e você é quem coopera. Gente, é fácil. Você gostaria de ter um sócio que deixa você ficar com 90%, você só devolve 10% para ele? Quem gostaria de ter esse sócio? Os dízimos é isso. O Senhor te dá tudo que você tem, sua saúde, abre as portas para você. Você devolve 10%, 90% é seu. Mas você sabe que gerando essa escola, estudando mais sobre essa escola, tendo que voltar em muito assunto que já era velho na minha vida, antigo, eu fui me deparando com um aperfeiçoamento da minha identidade em Cristo. E é muito doido, né? Porque, Senhor, pela sua graça e misericórdia, cada um aqui tem um testemunho. Temos vários pastores aqui hoje, vários líderes. E quando você vai falar em identidade, parece que identidade é uma coisa que a gente fala para adolescente, né? Que está formando a dele. O adolescente oscila entre adulto e criança. Eu tenho uma filha de 15 anos. A hora que convém ela é minha filhinha, a hora que convém ela é uma mulherona. Então é a hora que convém. Mas depois que se torna jovem, não tem mais como a hora que convém, né? Tudo bem que a gente ainda tem adolescentes de 40 anos de idade nessa geração, e eu não quero entrar nesse assunto. Eu sei que Mogi não tem, gente, é só por aí no resto do Brasil. Mas mexendo com as coisas de Deus, eu fui vendo o Senhor fazer crescer ainda mais minha identidade nele. E eu não sei quanto da sua identidade você já sente que está formada, mas biologicamente falando, o córtex frontal, a parte da frente aqui do seu cérebro, ela matura aos 40 anos. Então por volta dos 40 anos não significa que você vai fazer tudo certo,
mas você está pronto para as melhores decisões. Só que qual pode ser o problema aos 40 anos? Se você é disfuncional e está faltando conteúdo, fundamento e princípio, você pode estar com tudo pronto para decidir, mas não tem a equação. Aí você pode se tornar um quarentão, um cinquentão que ainda é imaturo. Então a fisiologia, a biologia não vai definir que você vai ficar maduro aos 40 anos. Então a gente faz imersões, a gente vai em conferências, a gente compra livros. Pô, livro de autoajuda é o que mais vende, minha gente. Tratar a Bíblia como autoajuda é a maior fatia dos evangélicos. É tratar a Bíblia como sopra lá 3 vezes numa campanha, o gênio Jesus aparece e te dá 3 desejos. A maior parte dos evangélicos, eles buscam isso. Eles não querem uma intimidade com Jesus ou conhecer o Jesus da Bíblia. Mas e se eu te dissesse que existe uma maneira de você ter 15 anos de idade? Aliás, essa mensagem nasceu por causa da minha filha de 15 anos. Eu tenho discipulado ela nisso, eu tenho ensinado, ela tem enfrentado lutas para assumir essa nova fase da vida dela. E eu percebi, não quis deixar ela ser um adolescente quieto, trancado no quarto. Quebrei a porta do quarto, não, brincadeira. Mas é que às vezes dá vontade, né? Posso ouvir um amém aí de alguns pais de adolescente? Às vezes dá vontade. Mas daí eu com muito carinho falei, ou você deixa aberto ou eu quebro. Daí ela falou, tá bom, vou abrir. Daí no que ela abria eu entrava, e às vezes eu entrava, ela, o que você quer? Eu falava nada. Deitava na cama, mexia no cabelo dela, olhava as coisinhas, que da hora isso aqui, tá? Pai, mas o que você quer aqui? Eu falei, a casa é minha casa. E daí eu entro no cômodo que eu quiser. Mas assim, dando risada, né? Senão você fica macho alfa de extrema direita, opressivo, né? E eu nem sou de extrema direita, sou de extrema igreja, tá, gente? Me deixa em paz. Mas você tem que ter humor para você conseguir penetrar as camadas. Então de repente eu disse assim para ela, essa frase que eu quero te dizer agora: quanto mais cedo você mergulha em Jesus, mais cedo você descobre quem você é. Você pode ter terminado sua pós-graduação e talvez ainda não descobriu para que você nasceu. Você pode ir para outro país, defender seu doutorado e pode não descobrir por que você nasceu. Você pode descobrir a cura do câncer e não descobrir por que você nasceu. Por quê? Você está falando que a psicologia, a filosofia, essas coisas não são boas, os estudos, tudo isso contribui e compõe uma pessoa boa. Não estou me desfazendo de nada, já te falei que eu uso vários desses recursos para municiar pessoas e treinar pessoas e ajudar pessoas na minha escola, inclusive também no ministério na igreja, em treinamento de liderança. Mas foi olhando para ela, foi percebendo a dor dela. Pai, será que eu vou ser como você, ou como a mamãe, ou nenhum de vocês? Será que eu vou morar nesse país, ou eu caso e vou para outro, eu volto para o nosso país? O que vem para o meu futuro? Eu não sei. Que difícil momento. Talvez você não tenha 15 anos e esteja num momento tão difícil quanto esse. E é só quem passa que sofre. E muitas vezes você não pode dizer para as pessoas que você está sofrendo, porque alguém vai falar que você está resmungando, que você está chorando, que você é vitimista. Mas todos nós, gente, saímos de uma estação e entramos em outra. Alguns de nós evoluem de encargo. Alguns de nós queima pelo evangelismo. Daqui a pouco a gente se sente levado pelo Espírito a se tornar mais pastoral. Senão onde é que você vai pôr todo mundo que você ganhou por Jesus? Então mesmo você que é pastor, daqui a pouco você vê um fluir de Deus te evoluindo para uma coisa mais profética. Ou você que já foi de ver um anjo no lustre para lá e para cá, e daqui a pouco você se decepciona tanto com esse mundo esotérico, que você fala, cara, quer saber? É melhor eu parar um pouco com esse eis que te digo e voltar pro assim diz o Senhor. Então todos nós, alguma hora, cara, dá. Sim ou não? Já deu, já não estou aguentando. Vamos lá alguém, gente, só eu que passo por isso.
Só eu mesmo que passo por isso. Sou o único problemático aqui, todo mundo resolvido olhando para um... Aí vai ser stand-up, né? Se eu ficar falando dos meus BO, vocês não têm. Agora olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios 5,17. Olha que texto lindo. Deixa eu fechar aqui que o inimigo está furioso. E agora eu vou abrir de novo. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo Jesus, olha o que acontece: é nova criatura e as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Cara, Cristo é tão poderoso que Ele fendou o tempo em antes e depois dele. E não foi assim, ó, Jesus nasceu, hein galera, agora é o ano zero. Não foi assim que aconteceu. Lá para 380 e pouco, lá Constantino resolve contar para trás. Vamos achar um ano zero. E o ano zero é quando que é o ano zero? O ano que Jesus nasceu. Descobre aí que ano que Ele nasceu. Jesus, Ele dividiu o calendário. Buda não dividiu o calendário, Maomé não dividiu o calendário, nem mais ninguém dividiu o calendário. Jesus dividiu o calendário. Você divide a história, a ciência, a filosofia, tudo em antes, tantos anos antes de Cristo, tantos anos depois de Cristo. Agora, Jesus nunca esteve preocupado em fendar o calendário. A missão de Jesus era para que você fosse antes e depois de Cristo, velha criatura e nova criatura. Agora, não é só nova criatura, nova história, nova missão, novos princípios, novos fundamentos, novos tesouros a ser perseguido, novos desejos, novo nome, nova criatura. Se você não ganhar um novo nome agora, por exemplo, eu me converti, eu era Leandro, e agora que eu estou convertido, eu sou Leandro. Mas a Bíblia diz que quando eu chegar no céu, eu vou ganhar uma pedrinha branca do Senhor, e lá vai estar escrito um novo nome que só eu e o Cordeiro vamos saber. E com certeza absoluta, esse novo nome tem a ver com a missão que eu descobri de antemão. Claro que ainda é só um pouco. Quanto mais se aproxima o dia perfeito, mais aperfeiçoados estamos, ou não. Ou não, porque você não é obrigado a viver isso, não é predestinado a viver isso, você é um cooperador. O Senhor está operando, tem alguém cooperando, mas tem alguém vacilando, tem alguém distraído. Repete comigo: o Senhor está operando, tem alguém cooperando e tem alguém vacilando. Espero que não seja você, né? Romanos 8:29, pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos. Perceba, Jesus nasce como unigênito do Pai, mas ele se torna o quê? O primogênito dentre muitos. O primogênito dentre muitos, uma nova espécie de seres humanos. Seres humanos que entendem o propósito agora, fazem o download aqui em Mogi como é no céu, e a cada dia mais recebendo mais da era que há de vir, até que só aquilo seja realidade e tudo isso aqui seja passado. Aí é a hora que você para de querer ser bilionário na terra e começa a querer ter tesouro no céu. É a hora que você começa a não querer só se gastar por um salário, mas gastar por um propósito. É a hora que você começa a entender o seguinte: pô cara, eu trabalho 10 horas, eu pego o trem, eu me lasco, eu vou trabalhar, eu ganho dinheiro, mas cara, tem uma coisa muito maior do que o quinto dia útil. E aí é a hora que o cara vem dar aquele rolão, revival, não dá tempo de tomar banho, manja, saca um rolão, dá uma passada e vai pro GC. Aí a galera nem sabe que você saiu 5 horas da manhã de casa, e tá lá você feliz, sabe por quê? Porque você tem uma coisa maior do que o salário, você tem uma missão, você tem um chamado, você tem um propósito, você tem um metron, você tem um desejo de cooperar com aquilo que Deus está fazendo. Cara, eu estou muito cansado, mas muito feliz. Mais feliz do que cansado, que eu até esqueci que eu estava cansado, só lembrei porque eu falei. Devia ter ficado quieto, que daí eu não ia lembrar.
E aí o que acontece? É entender que Jesus não me destinou, mas Ele me predestinou. E Ele nem me ordenou, Ele me convidou. E eu posso cooperar, ou eu posso recuar. Então a Bíblia diz em Efésios 2:10: porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus nos preparou de antemão. Como eu vou saber quais são essas boas obras se eu não tiver uma revelação da minha identidade? Pela falta de revelação de identidade, o mundo dita que você pode trocar o seu sexo. Pela falta de identidade e pertencimento, o mundo dita que você pode se tornar trans alguma coisa. Imagina agora que se eu passasse no meu corpo assim, alguma coisa que eu ficasse com a pele negra, instantaneamente, trocasse meu cabelo para um cabelo afro, eu virei um negro? Eu passei todo o racismo que ele pode ter passado? Não. Mas numa sociedade onde o mundo é líquido, volátil, numa sociedade onde é melhor você ter mora num Airbnb do que ter uma casa, vamos comprar um patinete elétrico do que um carro. Então todo sonho sólido é trocado por sonho líquido, e amanhã vai ser trocado por sonho gasoso. É a hora que você beija alguém, transa com alguém, faz um negócio com alguém e devolve-se alguém, porque eu não quero nada com ninguém. O mundo passa a não ter sentido. E aí você foi martelado na escola a vida toda que você veio do macaco, então você não veio da imagem e semelhança de Deus. E quem vem de uma explosão que ninguém sabe quem apertou o botão, e eu vim da ameba que evoluiu para o macaco, e o interessante é que o macaco está aí até hoje, eu estou aqui até hoje, eu não sei o que aconteceu com a mão que ele tem no pé e o meu pé que eu tenho no pé. Se eu vim dele, ele também está por aí. Tem que ter muita fé para acreditar que você veio daí, gente. Tem que ter mais fé para acreditar que você veio daí do que Jesus ressuscitou o terceiro dia. Vamos lá, alguém me ajude. Tem que ter muita fé. Então eu acho interessante que uma vez que Freud explica que você é só as reações que você tem aí no seu interior, você para de ter propósito e vira um ser instintivo. Então olha só, não sei quantos estão preparados para essa parte da pregação. Pode doer muito, mas pode mudar sua vida para sempre. Alguém disse que se você vender as suas horas por um chefe, dia 5 você vai ter a segurança que vai ter um pouco de dinheiro para você. Enfiaram você dentro de uma gaiola e chamaram isso de estabilidade. Não existe estabilidade no reino de Deus. Existe liberdade no reino de Deus, e ela custa tudo. Ela custa tudo. Mas é claro que quando alguém cria a narrativa de que eu vou ter protegido se eu estudar, se eu tiver universidade, olha quantos universitários hoje não têm emprego. Eu entro numa narrativa, se eu tiver numa fábrica está tudo garantido, e se ela falir? Não, mas eu vou ser concursado público. Fala para quem estava na Venezuela 20 anos atrás. Fala para quem estava em Cuba nos anos 60. A Bíblia diz que esse céu e essa terra vai passar e não vai sobrar pedra sobre pedra. Não existe estabilidade. A única estabilidade que existe é estar firme na rocha que é Cristo, e tudo que você construir aí em cima vai prosperar. Então talvez você tenha que ter peito de abandonar a gaiola para você voltar a voar. Quando que eu tenho essa ousadia? Quanto mais rápido você encontra Jesus, mais rápido você tem um encontro com a sua identidade nele. Cara, eu me lembro como se fosse hoje, eu estou arrepiado falando isso. Eu me lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu conheci Jesus, que eu tive um toque de Jesus. Ele deixou impresso em mim quem eu seria nele. Eu tinha 6 para 7 anos de idade, estava no convento Santa Clara em Taubaté na missa. Meu pai estava de pé lá no fundo. Meu pai gostava de chegar atrasado e sair adiantado. Então a gente nunca pegava lugar para sentar. É uma estratégia para você que não ama comunhão, que não quer estar com os irmãos. Chega 6h10 e sai. Quando eu for falar que vai acabar, já sai correndo.
Ninguém vai te chamar para o GC, você não vai ter discipulador, ninguém vai atrapalhar você. Você pode ser evangélico, vem aqui, vai, leia seu horóscopo, escreve leonino, poemeiro, faz o que você quiser. Vai embora, fala, minha Nossa Senhora, que culto bom, pode fazer. Tá tudo, tá em casa. Melhor você vindo aqui ouvindo alguma coisa do jeito que você quiser do que ser sumido de nós, vai. Mas eu estava lá, no final, sentado no pé do meu pai, que eu era criança, não aguentava ficar de pé. Eu sentado, então tudo que eu via era panturrilha. Eu amo panturrilha até hoje, gente. Quando a Lília foi casar com o Gustavo, eu falei, ô Lília, ele não tem panturrilha, não casa, mano. Sua panturrilha é muito bonita. Dela, pai, o que tem a ver? Eu falei, é uma história de criança. Não tinha o que fazer na missa, irmão. Então você via calça, saia, bermuda, panturrilha, 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 tênis, sapato, tênis, chinelo, sapato, rasteirinha. É o que eu fazia na missa. Galera, do nada, nessa mesma missa que eu só era uma criança, num dia, cara, não toca uma canção? Antes que tu formastes dentro do seio de sua mãe, antes que tu vieste, te escolhi, te consagrei, para ser meu profeta entre as nações, eu te escolhi. Aí o refrão era, tenho que pregar, tenho que anunciar, ai de mim se não faço, como escapar de ti, como não falar, se tua voz arde em meu peito. Cara, quando acabou a música, eu estava do jeito que o meu braço está aqui, ó, todo arrepiado. E tinha uma coisa dentro do meu coração dizendo assim, essa música é sua. Eu fiquei pensando, o que eu tenho que pregar? O que eu tenho que anunciar? E por que ai de mim que eu não faço? O que é isso? Era uma palavra sobre o profeta, se eu não me engano Jeremias ou Ezequiel. Bereanos, quem que era? Ih, tá ruim de Bereanos aqui. Fala pro seu vizinho, você precisa fazer o próximo Bereanos. Que ninguém está lembrando o que o pastor está falando, nem ele. Cara, foi a primeira vez que Jesus passou pela minha vida. E olha o que ele deixou em mim. Um pedaço da minha identidade. Eu saí da missa, falei, cara, eu vou mudar o mundo. Missa é domingo, né? Falei, vou mudar o mundo. Segunda-feira tinha um menino discutindo com a garota. Ele era grande e discutindo com a menina. Cala sua boca, eu vou bater em você. Aí eu cheguei para ele e falei assim, cara, experimenta falar isso para mim. Aí ele falou assim, cala sua boca você, e ela, pau, deu em nós dois. Aí eu fiquei caído no chão, a menina mais ali dela, seu idiota, estava tudo sob controle. Aí esse dia eu já fiquei com ferida, mulher tudo igual. Não, estou brincando, é que os irmãos têm isso, né? Homem tudo igual, mulher tudo igual. Nesse dia, gente, eu descobri domingo, eu vou mudar o mundo. Segunda-feira eu desisti, não dá para mudar o mundo, já apanhei de um cara. Vamos lá, quantos assim que se depara com a sua identidade se enche de alegria e rapidamente se frustra? Agora vai, achei a poema. Aí alguém mostra o link para você lá e fala, não vai de novo, é outra igreja igual a todos. Agora vai, agora eu fui numa igreja que eu ouvi a verdade. Daqui a pouco o próximo pastor que sobe é alguém que você não acha que é uma benção ainda. Ah não, aqui é tudo igual. Toda vez que você acaba de se deparar com a sua identidade, você tem uma explosão de ânimo e rapidamente já vem o inimigo tentar te roubar. Cara, eu me lembro que naquela mesma semana morreu o meu primeiro tio que eu ouvi falar que morreu. Sabe quando você nunca sabe que alguém morre? E de repente, morreu o seu tio. O que é morreu? Vamos no velório. Gente, não leva criança no velório. Eu não sei quem tem ideia de levar criança no velório. Cheguei no velório, cara, um cara entopido de algodão no nariz. Cara, super gente boa, tá ele lá. Flor até aqui. Falei, alguém vai tirar o negócio do nariz dele, ele vai parar de respirar, acho que ele vai morrer. Daí eu vi aquilo, daí todo mundo chorando. Daí um pouquinho depois todo mundo vendeu tudo que ele tinha, roubaram o que ele tinha, pegaram o disco que ele tinha, o carro que ele tinha, a casa que ele tinha, vendeu tudo, cada um foi pro lado. Daí eu pensei comigo, eu tenho que pregar, eu tenho que anunciar, Deus tem um chamado, ai de mim se não faço, já apanhei do menino e no final você morre. Cara, sai fora. Então com 6, 7 anos eu já era desanimado da vida, já não existe propósito.
criança realista, né? Graças a Deus. Pior é quem está sonhando com essas coisinhas ainda aos 50 anos, né? Se Deus quiser vai dar certo. Não vai, mas aos 50 anos está dando tudo errado. Poxa, ajuda nós, galera. Mano, com 6 anos eu já desanimei da vida. Falei, não, esse negócio de propósito nada a ver. Mas que ficou em mim, ficou. Quando foi a primeira vez que Jesus passou por você? Que você lembra? Primeira vez que Jesus passou por você e deu uma marcadinha em você. Tinha a ver com o que você vive hoje, sim ou não? Aí aos 15 anos, 16 anos, engravidei a Érica. Aí apareci num grupo da renovação carismática da minha mãe para orar, né? Porque o diabo engravidou nós. O inimigo transou a gente, puxa vida. É uma coisa que acontece com um monte de crente santo. Coisa assustadora. Aí tô eu lá, começaram a orar. Daqui a pouco uma mulher: Deus me mostra um jardim que vai ter várias flores. Érica é o nome de uma flor, Lilian é o nome de uma flor, Radassa é o nome de uma flor. Olha que louco. Eu tinha 16 anos. Deus vai te dar um jardim. Não é para você estragar, é para você cultivar. E eu era um bom jardineiro, usuário de ervas. Essa época era para cuidar do jardim, eu fumava o jardim. Poxa, galera, tudo que Deus falou eu fiz outra coisa. Estraguei a florzinha, quase matei a flor. Lembra da musiquinha O Cravo Brigou com a Rosa? Então estragou tudo. A Érica virou a coroa que Cristo usou, sabe? Só espinho. Estragou tudo. Mas a segunda vez que Deus passou, Ele falou de novo algo sobre a identidade. Aí aos 20 anos eu tento suicídio. Dia 19 de agosto de 99, o dia que eu fiz 20 anos. Tentei o suicídio 3 vezes. E aí o Senhor passou pela 3ª vez. Aparece um profeta: hoje era para você ter morrido com uma faca enfiada na sua barriga. Aí eu falei, cara, esse cara é bruxo, não é possível que ele está falando isso. Eu não era crente. Daí eu pensei comigo, se ele é um homem de Deus, ele tinha que saber o que eu pensava, porque eu já sei que Deus é onisciente. Eu não sei como é que eu sei disso, mas é que eu era meio crente, né? Minha família era, eu era meio. Falei, em algum lugar alguém já me disse que Deus é onisciente, Ele sabe o que a gente pensa. Esse cara é um homem de Deus. Foi muito rápido que eu pensei. Esse cara é um homem de Deus, tem que saber o que eu pensava quando eu tentava o suicídio. Dele, na mesma hora, ele falou assim: para você saber que Deus me mandou aqui, quando você tinha medo de morrer, quando você estava quase morrendo, você tinha medo de ir para o inferno. É verdade ou é mentira? As 3 vezes que eu recuei na tentativa, eu pensava, cara, se o inferno existe, eu vou passar a eternidade lá, eu acho que eu não vou me matar. Daí ele falou: e para você saber que Deus me mandou aqui, você ia morrer com uma faca enfiada na barriga, mas Deus tem uma grande obra para a sua vida. Você vai ser um profeta nas nações. Deus vai te levar, inclusive o país que eu moro hoje, Ele profetizou naquele dia. Quantas vezes Deus passou por você e te tocou com a sua identidade antes dela se cumprir? Talvez ainda não completamente, então ela não se cumpriu. Fica tranquilo, não é sobre idade, é sobre o tempo de Deus. Ah, Leandro, mas eu já estou meio velho para ouvir isso. A vida de Moisés começou de verdade aos 80 anos de idade. Ah, Leandro, mas naquela época vivia 900. Moisés foi só até 120, morreu cedo. Agora vamos lá, gente. Eu escolhi 5 pessoas para respaldar que o que eu estou falando não é um esoterismo pessoal que se cumpriu na minha vida. Você precisa entender uma coisa: às vezes nós ouvimos a boa teologia, a teologia reformada, e no final sempre alguém diz que você não é nada nem ninguém, e é isso. E normalmente quem te diz é um grande pastor, é um grande pregador, é um grande escritor, que tem grande conferência, que tem grande livro, você consome o material dele, mas você é ninguém. Desculpa aí, mas eu não gosto dessa teologia. A teologia que faz de mim alguém único e da galera massa não é uma boa teologia, porque Deus nunca trabalhou com massa, Deus sempre trabalhou com identidade. Primeiro Ele olhou para alguém e disse a identidade de alguém, e depois Ele usou esse alguém. Ele nunca usou massa.
A massa sempre foi manobrada, ou pela religião, ou pela política ruim, ou pelos sistemas que tentam sectarizar ainda mais a sociedade, vai fazendo grupo de minorias, e cada vez mais minorias, e uma briga com a outra, até que todo mundo se mate. Então olha só, a Bíblia diz que Simão Pedro, ele vai de pescador a um apóstolo chamado Pequena Rocha. Sem Cristo, qual era a identidade dele? Pescador impulsivo, emocionalmente instável e às vezes covarde. Esse era Pedro. Pedro, seu vizinho que morava ali no seu prédio ali, era esse. Nossa, o cara está gritando com a mulher dele, está gritando com a sogra. O cara está bravo, não pegou peixe hoje. Outro dia ele está meio gente boa, hoje está covardado. Pedro era conhecido pela sua instabilidade emocional. Quando você não tem uma identidade bem definida, às vezes você tem ela definida pelos seus problemas. Já viu que na igreja alguém é conhecido ou pelo dom que tem ou pelo pecado que carrega? Já percebeu, sim ou não? Ou você viu quem está aí? O profeta tal. Nossa, olha quem chegou, a mulher do fluxo de sangue. Não é assim, gente. Dificilmente a gente chama alguém da igreja pelo nome. Dificilmente você faz uma amizade independente do pecado ou do dom. As pessoas são conhecidas ou pela história trágica ou pelo dom poderoso. Sabe por que isso? Falta de identidade. Mas existem pessoas no nosso meio que são tão bem resolvidas na identidade, que você fala, meu Deus, tem uma irmã lá na igreja. Você diz assim, ela não é nada. Nada no quê? No sentido evangelicalista, ela não tem nenhum ministério na igreja, mas é uma mãe. Os filhos dela são os mais incríveis da igreja, mas é uma esposa. O marido dela é um dos caras mais resolvidos da igreja. E quando você senta com ela, ela dá conselhos pra gente e muda a nossa vida. Olha a identidade dela. Que identidade é essa? Provérbios 31. A mulher de Provérbios, uma mulher poderosa. Sem Cristo, quem é Pedro? Pescador impulsivo, emocionalmente instável e às vezes covarde. Quando ele recebe a revelação de Cristo, Jesus olha para ele e diz, tu és Simão, e a partir de hoje será chamado Pedro. Por quê? Porque no nome dele estava a missão dele. Deus não ia começar uma igreja com o velho Simão problemático. Ele rebatizou ele de pequena pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Então a identidade que o diabo quer pôr em você é a identidade dos seus problemas. Eu já fui Leandro Buda, Leandro Nirvana, Leandro Tio Chico, Leandro Drogado. Agora eu sou Leandro Pastor, Leandro Missionário. Antigamente pelo meu pecado, agora pela minha missão. Jesus vai mudar isso na vida de muitas pessoas. Ele está mudando isso na vida de muitas pessoas. Não seja chamado pelo seu apelido, não seja chamado pelo seu trauma, nem chamado pelos seus problemas, nem chamado pela sua doença. Seja chamado por aquela que Jesus já falou sobre a sua vida. Tu és Pedro. Então o que ele ganha? Ele já sai apóstolo, gente? Não, ele ganha Cristo e um processo. Não esquece disso. Você não vai sair daqui pronto, você vai sair daqui com um comando e um processo. Ele sai com Cristo e um processo. Deixou de ser definido pelo temperamento para ser definido pela sua função no reino. Mas demorou uns aninhos, 3 aninhos, alguma coisinha. O homem que negou Jesus tornou-se líder, que pregou na primeira pregação de Pentecostes e ganhou 3.000 almas. Então não olha para os irmãos que estão ainda cometendo erros ao seu redor. Numa vinda do Espírito sobre eles, eles podem ganhar 3.000 almas numa única pregação. Não coloca um histórico no irmão que Deus ainda não completou a obra. Cara, pensa numa coisa que me entristece. Quando um dos nossos pastores me liga e fala assim, Lê, tem um casal aqui na igreja, mas muito zoado, que está estragando tudo. Meu olho já enche de lágrimas, eu olho para Érica, estão falando de nós. Cara, a gente era assim quando Jesus nos alcançou. O Xande e a Marcela eram assim
Até outro dia aí. O Henrique e a Maria chegaram exatamente assim. Agora, esses que eu citei não são os piores são aqueles que fingem que não tem problema. Sempre foram os nossos piores pastores, porque eles nunca têm, até que eles viram uma ogiva nuclear e explode uma casa, uma família, um ministério, uma igreja. Do nada, de bonzinho é Satanás. Daí você fala, como assim? Prefira os verdadeiros, porque eles estão sendo aperfeiçoados na tora aí, ó. Eles confessam, eles pedem ajuda, eles falam, irmão, tá zoado, mas ó, aquele que começou boa obra vai completar, vai continuar orando por nós aí. Eu já gosto bastante de confessar meio meus BO para os pastores, porque daí os caras já ficam de olho em mim, quando eles veem que eu tô indo para esse lugar, eles já me chamam. Olê, não vai não, mano, você já sabe, né, que vai dar errado. Mas os bonzinhos não dá para você pôr cerquinha, eles nunca erram. A identidade deles é quarta pessoa da Trindade. Tem cada mulher que é santa, Santanás. É brincadeira, gente, mas vai que pode ser verdade. Você ainda está feliz? Repete comigo: quanto mais eu mergulho em Jesus, mais cedo minha identidade é revelada. Pega essa chave, irmão. Presta atenção no que eu estou te falando. A gente vai na igreja, sua identidade não é pastor, sua identidade não é cantor, sua identidade não é evangélico, sua identidade não é vou batizar, sua identidade não é legendária, sua identidade é algo que Deus vai revelar somente por meio da sua vida. E a sua mulher vai falar, cara, a melhor coisa da vida é eu. Você não é o melhor cara do mundo, mas é a melhor coisa da minha vida ter casado com você. Vai ser até paradoxal. Tá com uma mulher que tem identidade em Cristo, tá com um homem que tem identidade em Cristo, teus filhos que têm identidade em Cristo, é a melhor coisa que existe, porque tudo é aperfeiçoável. Não é perfeito, mas é aperfeiçoável. Você consegue entender isso, gente? Porque vem uma exortação, o outro já não, amém, mano, pode orar por mim. É um ambiente de crente. É um ambiente que ninguém é instintivo ou intuitivo, todo mundo é intencionalmente apostólico. Agora eu escolhi um segundo cara. Você não falar, Pedro foi, mas deu sorte. Não, Moisés. Vamos piorar a pregação então. De gago, fugitivo, a libertador dos hebreus. E o pior, ele é ex uma coisa que todo mundo não quer deixar de ser. Ele é ex-príncipe do Egito. Quem quer ser ex-milionário, ex-bilionário, para ser só servinho de Jetro e Midian, cuidando da ovelha do sogro? Você nunca vai ver esse vídeo passando de madrugada na Universal lá no canal da TV, não. Não, tá louco? Quem é que quer esse testemunho, gente? Isso é um testemunho. Antes de Jesus eu era bilionário, Faria Limer, agora eu sou Alfavela. Quem que quer isso? Quem quer escrever o livro do bilhão ao zero? Ninguém, mano. Ninguém. Isso para nós não é testemunho. Tá, mas está aqui Moisés. Aos 40 anos no bilhão, aos 80 no zero. Ficou até gago. Presta atenção. Sem Deus, qual é a identidade dele? Um príncipe mimado, sem propósito. E daqui a pouco, ex-príncipe, se tornou pastor de ovelha no deserto. Pensa no paradoxo emocional desse cara, pensa. Porque todas essas coisas aconteceram, ele ainda não estava em Deus. Quem era você? Cara, estudei no Egito, nas melhores universidades. E agora, você cuida de ovelha? Imagina ele contando essa história para outros pastores quando ele trombava cuidando de ovelha em Midian. Olha lá, gente, o mentiroso chegou. Falava que era príncipe. Olha a cara de nóia que ele tem. Príncipe do quê? Príncipe das cabritas. Os caras iam dando vários apelidos. Ô, gente, todo mundo nos satiriza quando a gente está no processo. É para você deixar de ser orgulhoso. O pior é quem está no processo ainda tem cara de nojento. Tem cada um, né, gente? É uma pobreza que só, mas uma cara de bilionário que não perde nunca.
Cara, tem irmão que Deus está falando, que Deus está levantando pessoa para ajudar, o cara está lá soberbo. Eu queria ter um pouco da autoestima desses irmãos. Eles podiam vender a autoestima, que eles iam ficar milionários de novo, que é muita, cara. Tudo ruim, tudo errado, cara feia, casamento zoado, tudo, os filhos foram embora, tá lá orgulhosaço. Mano, que coisa, gente. Devia vender isso, né? Perfume de autoconfiança. Imagina, você tá meio, vai fazer uma entrevista de emprego, você está meio desanimado, pega um pouco da autoconfiança do soberbo. Então, veja bem, meu currículo. Você muda até a voz. Cara, sérios problemas de autoimagem. E quando Deus aparece para Moisés, Moisés fala duas coisas terríveis para Deus que demonstram suas emoções. Quem sou eu para o Senhor me escolher? E a segunda coisa, eu sou gago, eu sou pesado no falar, não tem como. Você imagina, cara, a primeira coisa, um homem maduro de 80 anos ter a humildade de falar para Deus: eu sou pesado no falar, e eu não tenho nada que te interessa. Quando eu tinha, você não apareceu. Eu tinha 40 anos quando eu tentei ajudar um hebreu. Está atrasado, Deus. Gente, essas pessoas, elas brigam com Deus, elas lutam com Deus, faz tempo que Deus tem promessa. Cara, eu tive uma parente que ela pregou o evangelho primeiro para todos nós, e ela morreu sem nunca assumir o ministério e o chamado. É tão triste ver o que Deus já fez da minha família, se convertendo muitos anos depois dessa pessoa. Mas a diferença é que Deus operou algo nela, em nós, e a gente se tornou cooperador, e ela não. Ela cruzou os braços. Se Deus quiser, Deus faz. Já está feito, irmão. Se você não fizer, Deus vai fazer por meio de outra pessoa. Mas saiba de uma coisa, vai estar no seu boleto que você não fez. Tem muita gente que adora falar do galardão. Vai estar no seu boleto o que você fez. Mas e a lista de coisas que você podia ter feito e não fez? Vai ter essa lista, gente. Eu sou pesado de língua, mas olha a revelação: a sarça ardente incendeia. Deus não apenas revela quem Ele é, eu sou, mas Ele também revela quem Moisés ia se tornar se permanecesse na presença. Um segredo de Deus para Moisés: você nunca pode estar sem a presença. A minha presença vai estar com você. Mas a presença de quem? Do eu sou. E o eu sou fez quem? Os seres humanos. Você tem que ser humano, você é. Agora olha que louco, Moisés, que você tem na mão? Cajado. O que é um cajado? Pedaço de pau. Pedaço de pau. Repete comigo, mineiro. Pedaço de pau. Acertei, mineiro? Pedaço de pau? Na sua mão, pedaço de pau, põe no chão. Pega de volta, pedaço de pau. Isso é ministério. Na sua mão, um elemento extremamente simples, que você convive sempre. Prostrado, sobrenatural, operando o que Deus deseja. Você pega, normal. Para você, normal. De você para nós, sobrenatural. Ministério é para servir, não para ser servido. Eu não prego para mim, não ouço minhas pregações, não vivo do meu ensino. Eu aprendo com outros professores, com outros mestres, recebo de outros pregadores, porque eu não tenho um ministério que me equipa. O que é isso que você tem? Só tenho um dom de pregar. Na Poema, sobrenatural. Quando volto para mim, não, só vou pregar mais uma pregação. E às vezes a minha mulher fala: como é que foi o culto? Não sei, Érica, eu não tenho muita certeza. E daqui a pouco eu encontro você daqui a uns 5 anos. Cara, aquele dia Deus mudou minha vida. Daí você me abraça e eu falo: não sei quem é essa pessoa, nem que dia era. Por quê? Porque na minha mão um pedaço de pau. Para você, sobrenatural. Então tudo que é seu e Deus te deu vai ser muito normal. Que é isso? Pedaço de pau. Que isso aí que você tem? Não, eu toco o violãozinho de boa. Não, eu toco o teclado aqui na minha. Não, eu leio minha Bíblia aqui no cantinho. Ei, quando Jesus passa por você, fica impresso em você parte da identidade dele, que vai se manifestar por meio de você. O nome disso é metron, uma partícula repartida de Jesus.
Então a primeira vez que eu estou lá nas nações vivendo um monte de coisa e pregando coisas com audácia, o que eu lembro? Que há 40 anos atrás, quando Ele passou por mim pela primeira vez, a canção ficou dentro de mim: tenho que pregar, tenho que anunciar, ai de mim se não faço. Repete comigo: quanto mais cedo eu mergulho em Jesus, mais cedo minha identidade é revelada. Aleluia, que delícia, Jesus. Obrigado, Jesus, por isso. Meu Deus, o que Moisés ganha? Deus em um processo. Anota isso na tábua do seu coração. A fraqueza de Moisés foi a base para o espetáculo do poder de Deus. Está faltando fraqueza para muitos de nós aqui, gente, porque a gente quer fazer alguma coisa para Deus com a nossa força. Quando você faz uma coisa para Deus com a sua grana, com o seu poder, com a sua força, qualquer um poderia fazer, isso aí é natural. Mas quando você faz para Deus com a sua fraqueza, com a sua incerteza, com a sua insegurança, cara, você já orou para Deus curar pessoas quando você estava doente? Quantas vezes, cara, Deus pediu para eu orar por pessoas e eu estava doente, eu falei: Deus, tá de zoeira, eu não creio. Ora, Leandro, que eu vou curar. Um dia uma pessoa na minha frente pulando assim: Deus curou minha coluna. E eu pensando comigo: não pula perto da madeira aqui que a minha está zoada, vou entortar minha costa aqui. Leandro, mas você foi embora super feliz, né? Eu fui embora revoltado. Jesus, como é que você passa por mim, cura a pessoa e volta para cima e não leva a minha enfermidade também? Vamos lá, alguém, gente. A fraqueza de Moisés foi a base dos espetáculos extraordinários que estão escritos na Bíblia até o dia de hoje. Tem pouca história na Bíblia tão extraordinária como a história de Moisés. Pensa num cara limitado, fraco, precisava de porta-voz para falar, porque nem falar ele conseguia. Repete comigo: quanto mais cedo eu mergulho em Jesus, mais cedo minha identidade se revela. Jacó já parece com nós, né? Jacó meio da zona leste aqui do Tremembé, né? Tem eu e o Brunão Tremembé aqui, quem dá menos? Nós só não moramos onde moram os nossos chegados lá, nos presídios, mas de resto a gente fez quase tudo, só não fomos pego. Não, tô brincadeira, a gente não cometeu crime. Você cometeu, né? 12, 16, uns artiguinhos assim básico, foi, né? Gente, Jacó, de salteador, trapaceiro para Israel. Não, isso aqui já é demais. Isso aqui já é uma pouca vergonha da graça de Deus, não é, gente? Isso aqui é uma pouca vergonha, cara. Sem Deus, seu próprio nome significava aquele que segura o calcanhar do irmão. Enganador. Viveu anos sobre o rótulo de alguém que precisava trapacear para se dar bem. Mano, não tinha como você ganhar de Jacó. Se empatasse, você estava dando 10-0 nele, porque o cara sempre enrolava todo mundo. Você lembra da história? Nasce o irmão dele primogênito. Primogênito gêmeo, não sei se você sabe, alguns minutinhos, né? De primogênito para segundogênito. Você sabe disso? Não faz muito tempo que eu descobri. Cara, gêmeos, quem é como primogênito? Que saiu primeiro. Olha que louco. Saiu Esaú. Jacó já não estava concordando, grudou no calcanhar do irmão. Então o irmão saiu, o outro saiu assim, meio que assim. É contestável que ele saiu primeiro, porque eu estava grudado, eu ia sair, mas ele virou e daí ele saiu, mas eu já saí grudado. Então assim, chama o VAR, deu empate. Nós é o primogênito. Gente, é coisa de gente safada. Não é coisa de gente safada? Gente safada veja bem, depende do ponto de vista. Daí você fala: como assim, mano? Biologicamente é isso, espiritualmente é isso, filosoficamente é isso. Não, mas veja bem, de acordo agora com a nova era, de seja o que se tu quiseres, que depois há de ser tudo da lei, de Aleister Crowley, o bruxo, eu sou o que eu quero. Tá bom, irmão, então eu quero ser um transbilionário, né? Eu se sinto bilionário e acabou. Pode chamar a limusine, o helicóptero para me levar embora, que eu se sinto bilionário. Como assim, velho?
Como assim? Em primeiro lugar, eu devia me sentir de estudar mais língua portuguesa para falar, e eu me sinto. O cara lá na nossa igreja, lá, Lyoto Machida, já ouviu falar? É campeãozão do UFC. Põe eu para lutar com o Lyoto. Que dia que dá para dar um soco no Lyoto? Não consigo, cara. Mas ele pode me acabar comigo rapidamente. O anjo com Jacó é muito pior do que o UFC 777 Leandro versus Lyoto. É muito pior, o pau é certo. De repente o anjo mete a espada na coxa. Jacó pro resto da vida tem uma marca. Cara, isso aqui tem até explicação científica. Para você mudar de identidade, mudar de história, mudar de comportamento, mudar o temperamento, você precisa de uma metanoia. E cientificamente falando, a plasticidade neural é você criar uma nova via. Por exemplo, daqui a pouco eu vou embora para Taubaté, eu te pergunto, qual é o caminho mais perto? Você vai falar, Ayrton Senna. Não, o caminho mais perto é de helicóptero, gente. Esqueceu? Sou transbilionário. O caminho mais perto é de helicóptero, gente. Daí você fala assim, eu não pensei nisso. Por que você não pensou? Porque nós não pegamos helicóptero diariamente. O que você pensa naquilo que você faz? Então, os caminhos neurais do seu cérebro é exatamente você falar, vai por aqui porque pela Mogi Dutra vai ser mais longe. E pela Rio Santos, não, de jeito nenhum, é muito mais longe. São os 3 caminhos que a gente sabe para eu ir para Taubaté, sim ou não? O seu cérebro é igual, ele tem uns 3 caminhos para chegar em tal lugar. Só que Deus, se quiser fazer um novo caminho neural, vai passar uma bola de fogo derreter no seu cérebro em linha reta assim, ó. Quando que Deus faz isso? Com um trauma. Quando a sua coxa é cacetada, o resto da vida você vai lembrar o dia que Deus passou por você. Lá alguém, gente. Para de reclamar então das marcas que o Espírito Santo tem te dado para você colecionar como marcas de vitória. Para de reclamar. Entenda que esse foi o jeito de Deus reprogramar o seu cérebro. Quando estava casada, não estava nem aí com Deus. O dia que, aí Jesus faz alguma coisa, plasticidade neural. O dia que perde os filhos, decide ser um pai e uma mãe sábia, plasticidade neural. O dia que perde o emprego, decide, agora eu vou estudar, plasticidade neural. Então Deus precisa marcar a gente, para que a gente largue a mão de ficar marcando. Vamos lá, alguém, gente. Cada vez que alguém falava, e aí Jacó, tem um bagulho lá do Paraguai, ele coçava a coxa e falava, não tem nada não, está repreendido. Quiser ir, compra uma passagem por Orlando, a cota é 1000zinho, passou de 1000, passa ali e declara, eu não tenho mais nada com isso. Meu nome agora não é cara que faz cambalacho, meu nome agora é Israel, eu sou líder de uma nação. Você entende que quando você ficar enrolado com coisas insignificantes, você perde a sensibilidade e você se distrai? Você não foi chamado para ficar resolvendo fofoquinha, probleminha, birrinha, tretinha. Você foi chamado por um propósito da parte de Deus, e você vai prestar conta disso aí o dia que Ele te convidar para ir embora. Fala, ainda bem que eu vim. Gente, ele ganha o que? Deus e um processo. Não é instantaneamente que ele virou Israel. Então ele parou de lutar contra homens para ter bênçãos de Deus. Passou a caminhar com Deus e assumiu a linhagem de uma nação. Até hoje, quando você vai falar a linhagem dos patriarcas, o nome do cara está lá. Como eram os patriarcas? Abraão, Isaac e o Wesley Safadão, que agora virou Wesley Ungidão. Ó, que louco. Escolhi o Safadão só para dar uma conotação legal. Mas o cara era da zoeira. E do nada o nome dele é encontrado entre os patriarcas da nação que Deus fundou na terra. Você crê que nenhum dos problemas que você já viveu e causou na sua vida são suficientes para atrapalhar a obra que Deus tem através da sua vida? E olha que louco, o único lugar do mundo que vai ser bom a história que você teve é na igreja. Porque só aqui que a gente adora ex alguma coisa. E adora mesmo, devia parar de adorar e só amar. Que daqui a pouco todos os ex alguma coisa viram novos ídolos na igreja. Mas isso aí é outra pregação que eu vou fazer outro dia. Repete comigo, quanto mais cedo eu mergulho em Jesus,
mais cedo minha identidade se revela. E agora eu vou escolher Saulo de Tarso, para ninguém falar, não, fala do Novo Testamento, que aqui é bereanos. Eu falo, Saulo, de perseguidor a apóstolo. Sem Cristo, um zeloso e exímio fariseu, encontrava seu valor em cumprir a lei mosaica e em perseguir aquilo que ele pensava que era uma seita, a seita do caminho, ou seja, o início do cristianismo, os cristãos. A caminho de Mogi, ele estava vindo para fechar essa igreja e dar fim da gente. Mais ou menos aqui em Guarulhos, uma luz explode. O cara fica cego para o mundo e passa a enxergar as coisas de Deus. Quanta gente que enxerga tudo, devia ficar cego para isso tudo e começar a ver as coisas de Deus. Não consegue ver nada. Então não é todo dia que deixar de ver tudo que o mundo vê e brilha é ruim. Para Saulo foi fantástico. Ele parou de ver como um religioso hipócrita. Ele parou de ver como um juiz com cunho de meritocracia. Sou melhor porque a minha religião é melhor do que todas. Ele parou com isso e ele viu Jesus amando ele. Ananias ora por ele, então ele passa a ver o mundo e ver a Deus. E ficar cego para o mundo e ver o mundo de Deus fez ele tratar tudo que ele tinha de status como orgulho agora como lixo. Aquilo que eu me orgulhei a vida toda, eu trato como lixo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele deixa de ser o sucessor de Gamaliel e ele ganha um novo título, servo de Deus. Ele passou de alguém que destruía a igreja para aquele que fundamentou a igreja. Paulo não era professor de teologia, Paulo gerou a teologia neotestamentária. Sabe por que a gente tem Santa Ceia? Porque Paulo ensinou como é que faz. Sabe por que a gente ora em línguas? Paulo ensinou como é que faz. Por que a gente interpreta? Paulo ensinou como é que faz. A gente sabe até que os dons vão cessar, porque Paulo ensinou. Paulo não fundamentou, não trouxe teologia para a igreja, ele fundamentou a igreja. De perseguidor. Agora, você acha que nunca ficou uma retaliação na vida dele? Vamos lá, gente. Você acha que ele não veio daqui uns 10 anos, ele voltou em Mogi, graça e paz igreja, irmão Saulo aqui, pela graça de Deus, antes perseguidor, agora consolidador. No final da reunião em Mogi, veio uma menina e disse para ele: apóstolo Saulo, pode orar para mim? Posso? Qual a sua luta, filha? Meu pai foi assassinado na perseguição da igreja, seu nome era Estevão. Isso significa que alguns pecados que a gente comete vão ter marcas por todo o tempo que a gente estiver na terra. Provavelmente Paulo se deparou com essa história que eu acabei de criar. Talvez não. A verdade é que alguns de nós vai ter que entender: quando eu tinha a identidade do inimigo, eu agia por influência do maligno, mas uma vez que eu recebi um novo nascimento e um novo nome de Jesus, eu passei a me tornar a imagem e semelhança do meu Criador. Aleluia, aleluia. Repete comigo: quanto mais cedo eu mergulho em Jesus, mais cedo minha identidade é revelada. E tem mais, tá? Isso não vale só para quando você ainda não sabe qual é a identidade. Isso vale para rever a identidade. Isso vale para reestabelecer a identidade. Isso vale para gabaritar a identidade. Vai lá de novo em Cristo, ver se você está parecido com Cristo. Kenneth Reagan teve uma visão que foi para o céu. E quando chegou no céu, ele imaginou que ele ia ter várias experiências. E de repente a experiência que ele teve era que um ser olhava ele todo, e ele não conseguia ver exatamente como era esse ser, mas ele sabia que era Deus, era glorioso, e esse ser ao mesmo tempo olhava ele por todos os ângulos. Aí teve uma hora que ele falou: o que é? E esse ser disse para ele: estou vendo quanto do meu filho tem em você. Foi uma experiência sobrenatural que ele teve.
Cara, o que você quer fazer, o que eu desejo fazer, não necessariamente é importante para Deus. Mas não significa que a gente vai abandonar os desejos. A Bíblia diz: aquele que deseja o episcopado deseja algo maravilhoso, ou seja, quem deseja a obra de Deus. Então é para desejar, mas desejar coisas que não se findam, mas coisas que têm a ver com a eternidade. Quando você tem uma identidade definida em Deus, não é só agora que vale. Seu objetivo de vida não é música do mundo, tatuagem. Seu objetivo de vida é algo que tem a ver com a eternidade. Então olha só, eu escolhi mais um menino bacana, Davizinho. Pensa num cara incrível, impressionante. Primeiro cara a fazer o worship, adoração poderosa. E o primeiro safadinho que fazia essas coisas. De pastor esquecido a rei. Sem Deus, filho mais novo, aquele que nem foi convidado para o jantar de sacrifício, porque estava cuidando de ovelhas. Ele era insignificante na casa do seu pai Jessé. Aos olhos da família ele era apenas um ajudante, um acaton, um hebraico acaton, tipo assim, sabe, um moleque, aquele que sempre dá trabalho. Mas a revelação de quando Deus passa por ele é que quando Samuel tenta ungir um dos seus irmãos mais alto, mais forte, mais inteligente, Deus fala: não. Samuel, o homem vê a aparência, eu vejo o coração. A identidade que Deus tem para você não tem nem a ver com a sua aparência, não tem a ver com o seu sobrenome, não tem a ver com a sua origem ou raça, tem a ver com o que Ele já plantou dentro do seu coração. E ainda que as pessoas não possam te ver, Deus sabe quem você é, porque Ele já te escolheu. E às vezes algum pregador quer nos frustrar: não, Deus ama todo mundo, irmão, não vem com essa que Deus te escolheu, não vem da sua mãe. Ó, gente, vocês eu não sei, mas que Ele escolheu eu, Ele escolheu. E cada um vai ter que crer na sua decisão agora. Porque se você só veio de uma explosão e só de um acaso, cara, dificilmente você vai absorver uns 50% do que eu estou pregando aqui. Mas o que eu estou pregando aqui é que Deus não usa massa, Deus usa pessoas específicas. Eu acho muito louco quando chega uma irmã do coque. Você não sabe o nome dela, para você ela é irmã do coque, mas ela sabe quem ela é. E ela olha dentro de alguns de nós, chama o capeta que está lá em nós naquela época pelo nome. Tranca a rua. Eu falo: caramba, velho, como que elas lembram tanto nome? Eu profetizo agora que de tranca a rua você vai ser o tranca inferno. Em nome de Jesus receba. Pronto, o cara está liberto. Você não sabe quem ela é, mas ela sabe que poder ela tem. Vamos lá, gente, quem nunca conheceu? Rodolfo Abrantes está aí na missão até hoje. Por quê? Por causa das irmãs do coque. Então, gente, se as pessoas vão saber quem você é ou não, não importa. O que importa é você saber quem você é na pessoa de Jesus Cristo. Vamos lá, gente. Você já vai estar resolvido. Mas aí Davi ganha o quê? Deus e um processo. A identidade de Davi não foi forjada lá no trono, foi forjada quando ele matou o leão e o urso, quando ele matou o gigante. E Deus revelou que ele era segundo o coração de Deus muito antes da coroa. Então repete comigo: quanto mais cedo eu mergulho em Deus, mais cedo eu tenho a revelação da minha identidade. Não esquece disso não. Se você está entendendo o que Deus está falando aqui, vai dar uma vontade em você de sair rápido no final, para você ir para sua casa, abrir a sua Bíblia, fechar a porta do quarto e falar: Jesus, passa por aqui de novo, vai. Faz brilhar de novo algumas coisas que eram incendiado dentro de mim, que anda meio apagado. Jesus, volta aqui, refala de novo algumas coisas que o Senhor já falou para mim, vai, que eu andei esquecendo, andei distraído, andei meio incrédulo. Vamos, ô Jesus, passa por aqui mais um pouquinho. Vem, Jesus. Gente, Deus e seus métodos. Deixa eu falar 3 coisas que tem em todas as histórias de forma semelhante, e na minha também, e na sua também. Te falei 5 histórias mais a minha, das 6 mais a sua, das 7. Deus tem seus métodos, e eu gosto de tentar entender os métodos de Deus.
Vou te dizer um que eu já entendi. Esses dias aconteceu uma coisa muito ruim na minha casa, no meio da minha família. Aí eu fui tomar um café, em vez de eu ficar estressado, tentar matar alguém, tentar morrer, qualquer coisa, foi bem feio. Um dia eu conto para vocês na íntegra, quando Deus restaurar todas as coisas. Eu fui lá fora, tomei um café com Jesus. Minha mulher já olha e fala: mano, quem que vai tomar café numa situação dessa? Eu falei: ué, quem não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer, toma café. Você não sabe o que fazer, você não vai fazer. Então vai fazer alguma coisa que você sabe. Eu sei tomar café. Coloquei uma música. Já coloquei músicas pressão, né? Hoje o que bede, Moisés não vai morrer. Tem dia que você já tem que acordar chutando Satanás na cara. Esse dia aí não adianta você pegar o José Júnior. Você já tem que chegar já na Pastor Melvin, sabe? As vigília do azeite quente. Esses bagulho mais, drogas mais fortes. Fica nesse vape worship aí, não vai dar certo. Não vai por mim, que eu sou viciado nessas coisas. Já meti uma Joquebed. Da Érica já saiu com o olho cheio de lágrimas. Eu já gritei: Joquebed! Tá ouvindo que Moisés não vai morrer, ô caramba! Daí ela meio esboçou uma risadinha assim. Aí eu falei uma coisa para Deus, porque eu conheço não todos os padrões, mas eu gosto de estudar padrão de Deus. Falei: Deus, se aconteceu isso aqui, você deixou. E eu não tenho que trocar ideia com o diabo, porque eu não tenho nada com ele, eu troco com o Senhor. Eu já li em Jó que o diabo voltou e disse assim para o Senhor: eu não posso tocar nele e nem em nada do que é dele, porque tem uma redoma em tudo que ele tem e tudo que é dele. Falei: Deus, na boa, quem sou eu na fila do pão para me comparar com Jó? Mas se ele tem, eu também tenho. Se tem redoma no que é dele, também eu tenho. E eu nem sei se Jó dizimava. Eu dizimo, primicio e eu oferto. Então, se devorador, tem que ficar banguelo na minha vida. Deus, em nome de Jesus, me responde uma coisa: se isso aconteceu, o Senhor deixou, não deixou? Deus falou: deixei. Eu falei: caraca, o que eu faço agora? Não tinha chegado ainda nessa fase do joguinho. Eu falei assim: caramba. Beleza, Deus, então já que o Senhor deixou, o que você quer com isso? Aí ele me respondeu: duas coisas. Eu quero que você esteja sensível à minha voz e quero que você não se distraia. Daí eu falei: peraí, Deus, fala mais um pouco. Estou até agora sem ouvir o resto. Não está suficiente para você? Seja sensível e não se distraia. O que eu estou fazendo para ser sensível? Joquebed. Chapado do Espírito Santo. Não dá para encarar a vida sóbrio às vezes, irmão. Ou você entorta no Espírito, ou não dá para encarar a vida. Fique lá com o Gabriel Guedes. Só quero a ti, nada mais, nada mais. Se ele não aparecer, fica lá. Nada além de ti. Se não funcionar, usa o outro mais forte. Fere meu coração, uma ferida de fome por ti. Já preguei isso aqui, né? Fere meu coração, ensina-me a clamar e a supplicar. Olha que parte ruim. Até que o Senhor venha. Então significa que se ele não vem em 15 dias, fica lá cantando. Funda na sua casa o I Hope. Lembra? Casa de oração 24 horas. Faz lá. Alguma hora ele vai falar: pessoa de fé, braba, vou ter que ver esse negócio. Daí Deus vai. Então já está na Bíblia. Então eu gosto de procurar padrões. E eu fiquei muito feliz de conseguir falar para Deus, não como um monte de crente: o diabo entrou na minha casa, olha o que o diabo fez na minha vida. Ele não pode fazer. Ele pode fazer da vida de quem não lê a Bíblia, mas na vida de quem lê a Bíblia e está salvo em Cristo Jesus e tem vivido por um propósito, ele não pode fazer apenas se Deus permitir. E se Deus permitir, ele está querendo ensinar alguma coisa que a gente não andou aprendendo esses dias. Então, gente, é uma decisão de não ser vitimista. Ou eu estou aprendendo ou eu estou vencendo em Jesus. Ou eu estou aprendendo ou eu estou vencendo. Não vou perder, amém, gente?
Então olha o que Deus usou, olha um padrãozinho que Ele usou na vida de todas essas pessoas, inclusive na sua. Primeira coisa, confronto. Deus aparece no meio da rotina. Sim ou não? Para ninguém ali Ele apareceu na conferência. Não apareceu no culto de domingo, nem no culto de Santa Ceia, nem no culto que o Schubert veio pregar. Apareceu na sarça. Apareceu no caminho de Damasco. Apareceu lá na casa do Davi, quando o Davi não estava, e ainda mandou falar: para a festa até Davi chegar. Olha que louco, se você não estiver no lugar que você tinha que estar, vai ficar tudo parado até você chegar para começar a acontecer. Vamos lá, alguém, gente. Oh, como Deus é maravilhoso, gente. Incluir a gente assim. Já esqueceram de nós. Imagina o profeta, toma uma chamada, não olha como olha o homem. O profeta via tudo, só não viu Davi. Até Samuel foi ajustado nesse dia. Você já parou para pensar nisso? Caraca, meu. Deus apareceu no meio da rotina dos caras. 12:30. 11:25. Tava eu coçando o vão do dedo depois que eu cheguei em casa, assim que tinha acabado de chegar à meia, quando vi, eis que o Senhor. Imagina que louco esse testemunho, mano. Tava dando aquela coçada no mendinho que dá até gostosura no coração da gente, assim, sabe? Depois de um dia pressionando ele. Eu era cabeleireiro, irmão, o dia inteiro de pé, apertava o dedinho. Ai, Jesus, aleluia. Tinha uns lugares do corpo assim que doía, que você, ai amor, põe a mão aqui, que delícia. Que é isso, Leão? Ai, tá com um nó aí nas minhas costas, me ajuda. Nessa hora Deus vem, sentado no pé do meu pai no final da missa. Tenta lembrar um dia muito ordinário que Deus te visitou de forma extraordinária. Segunda coisa que aconteceu, naquele dia ordinário que Deus tornou extraordinário, assim que apareceu, veio um rompimento. Irmão, não tem como Deus passar por você e não vir um rompimento. Se você está todo aí com vontade, ai, a pregação do Lê está deixando com vontade de Jesus passar por mim, certeza? Passa por você e o seu amante fica para trás, tem certeza? Passa por você e o Nerabachubi que você está fazendo no namoro aí fica no vácuo, você quer mesmo? Passa por você e você perde esse emprego desses esqueminha aí. Esse esqueminha aí. Quer mesmo que Jesus passe? Olha, cuidado com essas orações perigosas. Você está lá no tico-tico no fubá. Jesus passa, tico-tico voa, o fubá acaba. Eu estou sendo legal com vocês, gente. Essa parte não tinha na pregação. É um aviso. Diga obrigado, Leandro. Agradece a gentileza do pregador, gente, porque não é todo dia que a gente está com vontade de avisar disso. Gente, Deus ignora o que a sociedade ou a própria pessoa pensa, diz ou acha de si mesmo. Irmão, Deus não pediu licença. Todos os irmãos de Davi eram top. Deus vai lá e fala assim: ninguém aqui é top, mas vocês vão se lascar tudo, esse cara que vai ser o rei. Ô louco Deus, mas que é isso? Está fazendo acepção de pessoas? Eu sou Deus. Isaías 45, crio o mal, faço o bem, eu, Senhor, faço todas as coisas. Ele faz o que Ele quer. Você já parou para pensar que Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer, com quem Ele quiser? É isso, galera. Então olha aqui o padrão de Deus. Vai ter um confronto num dia normal, ele vai virar extraordinário. Segunda coisa, vai ter um rompimento. Nunca mais você vai ser a mesma pessoa depois desse rompimento. Terceira coisa, vai vir uma nova identidade. Quase ninguém vai te entender depois desse dia. Esses dias apareceu um maluco que saiu da minha vida faz uns 10 anos. Já começou assim: e aí, Leandrão? Todo mundo que me chama de Leandrão está mentindo. Olha o meu tamanho. Eu aceito. Leandro também, que é o meu nome. Mas Leandrão é mancada, é um tipo de humilhação com a gente. Ô Leandrão, beleza? Falei, Pai do Senhor. Já dei no meio, não fiquei beleza. Não trombei no carnaval, mano? Como assim? Lê, deixa eu falar uma parada, mano. Você sabe que eu tive uma fita com outro irmão lá, que tretei, só que eu preciso da ajuda do irmão. Você não consegue fazer uma mesa para nós? Falei, não consigo. Ô louco, mano, você não é o pregador da mesa? Sou. Eu mesmo. Então, não vai querer viver essa palavra comigo? Falei, não, só vivo com os filhos espirituais. Ô louco, mano.
Mensagem famosa, bacana aí. Falei assim, não, mas não para quem traiu, né? Você já quer sentar na janelinha, no meu colo? Você já quer beijar eu na boca? Nós nem não casamos ainda? Como é que você quer beijar na boca? Quero aliança, meu filho. Primeiro casa. Ele, o quê? Eu falei, é uma parábola, velho. Falei, bicho. Falei, mano, me entenda. Você acha que eu sou o mesmo cara de 10 anos atrás, que achava que pastor tinha que resolver todos os problemas que as ovelhas causavam? Eu era assim há 10 anos atrás. Não me envolvi com ninguém, não vendi nada para ninguém, não comprei nada de ninguém, não orei, não abençoei, não fui convidado, não fui chamado, não tenho nada com isso. Mas eu sei o que eu tenho chamado. Eu tenho um chamado para te ajudar em Cristo Jesus. Como eu posso te ajudar na sua caminhada com Deus daqui para frente? Agora acerta os seus problemas, chama o seu advogado, quem você quiser, e vai resolver. Aí ele olhou para mim e falou, ô louco, mano, você está estranho. Eu falei, cara, eu não sou a mesma pessoa de 10 anos atrás. Quantos rompimentos você acha que eu vivi nos últimos 10 anos? Quantos rompimentos você viveu nos últimos 10 anos? Tem pessoas que ficou para trás. Ele vai chegar perto de você achando que você tem a identidade antiga, mas você não tem a identidade antiga. Alguma época lá atrás você topava raspas e restos, mas agora você só topa propósito. Você não vai aceitar mais o adultério, você não vai aceitar mais um erro, você não vai aceitar mais uma propina, você não vai aceitar mais um puxadinho, você não vai aceitar uma ficadinha, você não vai aceitar uma diária, você vai aceitar um propósito, porque Deus tem uma grande obra. Ele já falou isso para você. Amém, gente? Não aceita abuso. Não aceita. Agora olha só, eu não fui maldoso com meu amigo. Eu só falei, cara, eu tenho um chamado para te ajudar em Cristo Jesus. Quer vir comigo nessa? Eu amo você e sua casa, e eu estou disposto a pular esse ato de 10 anos e a gente continuar como foi da última vez. Eu te discipulo e você cresce em Jesus. Não me respondeu mais. Tem gente que só quer te distrair para você perder tempo nas coisas que eles estão perdendo tempo. Você precisa aprender a proteger o seu propósito e sua nova identidade. Sua nova identidade não tem a ver com fofoca. Sua nova identidade não tem a ver com briga. Sua nova identidade não tem a ver com rolinho. Sua nova identidade não tem a ver com maldição. Sua nova identidade não tem a ver com treta. Sua nova identidade tem a ver com propósitos eternos da parte de Deus. As pessoas ao seu redor vão te achar estranho a partir de hoje. Por vezes a mudança de identidade é acompanhada de um novo nome, uma nova missão. E vou te dizer mais, tá? Parece impossível para o homem cumprir. Você já viu Deus te falando alguma coisa que parece impossível você cumprir? Que louco, esses dias, cara, a gente falou assim, Fê, Bruna, a gente está sentindo que Deus quer dar uma estação para vocês em Taubaté. Eles, tá doido? Nunca a gente vai sair de Mogi. Daqui a pouco um dia a gente entrou em Taubaté. Meu Deus, o que Deus está fazendo aqui? Os mogianos estavam achando eles esquisitos, os taubatianos também. Deus manda eles para outro lugar, a identidade deles começa a ser alterada de alguma maneira, e esse padrãozinho de Deus veio sobre eles. Um confronto que os levou daqui, um rompimento que Deus fez nova todas as coisas, uma nova identidade, uma nova missão. Daqui a pouco, outro dia a gente falou, cara, a gente está achando que vocês vão voltar para Mogi. Eles, meu Deus do céu, como assim? Mas Deus, muito doido, já faz assim, né? Tipo oi, meio Neymar, assim, esse passe, né? Parece que vai aqui, vem aqui, tá ligado? Os caras já voltaram para cá agora e já estão vivendo o propósito de Deus novamente, amém? Mas ao mesmo tempo parece estranho, parece impossível. E o pior, é decisão só deles. Nós aqui só estamos comendo pipoca e dando risada do filme, falando para eles, vai dar certo, em nome de Jesus. Mas nós não estamos fazendo parte. Mas estamos na torcida. Pode crer que nós estamos na torcida. E você precisa entender que quando Deus passa por você, ou Ele envia um anjo, ou o próprio Espírito Santo, ou Jesus, como com Paulo, vai sair alguma coisa da boca de Deus que tem que colar no seu coração. Tenta imaginar, enquanto eu prego isso, o Gideão está escondido no lagar malhando trigo.
malhando o trigo no lagar porque é guerra. Então todo mundo roubava o trigo. O que ele decidiu? Usar uma estratégia. Se eu malhar no lagar, não tem ninguém querendo vinho nessa época, é só guerra. Todo mundo só quer pão. Então ele fica escondido no lagar malhando o trigo. Quando ele está malhando o trigo num dia ordinário, aparece um anjo num tempo extraordinário. Olha para ele: Gideão. Quem é Gideão? Trabalhador comum malhando trigo. Um mogiano comum que tem que levantar 5 horas da manhã para ir trabalhar lá do outro lado de São Paulo, e daqui a pouco voltar no final do dia, daqui a pouco já está na hora de acordar de novo. É o perfil de Gideão naquele dia. O que a sociedade vê? Um mogiano na labuta do dia a dia. Mas de repente o anjo vem naquele dia que a porta do trem não fecha direito. Segura assim, abre mais um pouquinho. Gideão mogiano, poderoso guerreiro. Bicho, falou a palavra que Deus mandou, já alterou a identidade. Nunca mais Gideão foi um trabalhador comum. O que ele se torna a partir daquele dia? Repete comigo: poderoso guerreiro. O que ele se torna a partir daquele dia? Por quê? Porque Deus disse. Cara, eu estou quase explodindo aqui. Eu sei que Deus quer dizer muitas coisas aqui a respeito de muitas pessoas. E se você ouvir o que Ele diz, você não consegue mais ser quem você era até esse dia. E nem é um culto de conferência, e nem é um culto de domingo. É um culto assim, ó, extraordinário, porque nós não tínhamos o que fazer, vamos fazer um culto. Estou brincando. Deus tinha pedido esse culto, a gente está fazendo. E talvez eu vim aqui, não estou parecendo anjo, não tenho cara de anjo, mas vim aqui com a missão para te dizer uma coisa: quanto mais rápido você mergulha em Jesus, mais rápido vai vir a revelação da sua identidade. Foi isso que eu vim fazer aqui. E eu sou feliz porque Deus me feriu lá com a minha filhinha. E essa mensagem eu escrevi para ela. Ela não precisa esperar os 40 anos de idade para ela descobrir a identidade dela. Já dá para saber com 15. Aliás, ela já ouviu algumas vezes Jesus já passou por ela e deixou nela uma marca da identidade dela. E para eu finalizar, lembra o versículo que eu comecei? 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O versículo 18 continua assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu ministério de dança, ministério de louvor, ministério da pregação, ministério apostólico, ministério de mídia, ministério do Kids, ministério de YouTube, ministério de casais, ministério de homens, ministério de mulheres. Não, nenhum desses ministérios. Nos deu o quê? Da reconciliação. Todos os outros ministérios que eu citei, ou eles fazem parte da edificação, são bons, da consolidação, bons, da fundamentação, ministérios administrativos, ministérios elementares, mas todos os outros ministérios, todos são menos importantes do que esse. E se alguém tem outro ministério sem esse, não tem ministério nenhum, porque não vai existir igreja se não tem o da reconciliação. Não precisa de staff, ninguém está sendo reconciliado. Não precisa de kids, igreja, criança não vem sozinha para a igreja. Não precisa de casais, aliás, não tem ninguém se convertendo. Não precisa do ministério de homens, porque não tem nenhum homem aqui. Se o ministério da reconciliação não existe, a igreja não tem vida. Você já viu igreja que tem 30, 40 anos com os mesmos membros, e o único crescida que ela dá é quando nasce filho de membro? Já faz tempo que isso é só uma religião. A Poema de Mogi não pode ser um lugar onde os crentes se encontraram, mas onde as criaturas se tornaram filhos.
Essa história precisa mudar. Se vocês são crentes maduros há muito tempo, vocês deviam levar a sério o ministério da reconciliação, porque boa parte da sua identidade está em ir e pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que daqui a pouco a gente acha que a nossa identidade é de pastor, a gente acha que a nossa identidade é de líder, e a gente quer fazer mais sucesso aqui dentro do que fora. E aí a gente fica na inércia de uma religião chamada Poema Mogi, onde vidas entram e saem e não são percebidas. Sabe o ministério que existe aqui hoje que exala reconciliação? Por incrível que pareça, chore os teólogos, jiu-jitsu. Tem igreja que nunca vai ter artes marciais, mas tem crentes marcianos. Tem uns crentes que vivem extraterrestre, eles não são dessa terra, nem estão nem aí com essa terra, que Deus possa explodir essa terra. Mal sabem eles que eles não vão para o céu, vai vir novos céus e nova terra para cá e nós vamos morar aqui. Olha que louco. Pensa comigo, Deus nos deu o ministério da reconciliação, verso 19, ou seja, Deus em Cristo Jesus reconciliou consigo o mundo, não levando em conta o pecado dos homens, e nos confiou a palavra da reconciliação. Gente, Deus não confiou outra coisa para a gente. Seu ministério, sua identidade tem a ver com uma responsabilidade de anunciar Cristo nas pessoas. Se a gente só tem um debate teológico, se a gente só tem briga, se a gente está tentando ganhar um adventista para parar de guardar o sábado, guardar todos os dias, vir para cá, a gente está perdendo tempo. A gente está disputando salvação com salvo. Acho que os anjos devem olhar do céu e falar: oh Deus, nós gostava da época que nós achávamos Gideão e ativávamos os caras, agora cada. Ainda tem uns cultos que convidam os anjos para vir no lugar de Deus. Veio Miguel, veio Gabriel. Olha o verso 20: portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Gente, pegaram esse versículo, deturparam e começaram a vender curso para você ser milionário, bilionário. Você é embaixador de Cristo, irmão, não ande mais de Gol, ande de Mercedes, porque você é embaixador de Cristo, irmão. Não ganhe mais R$1.000, ganhe 10, você é embaixador de Cristo, irmão. Ô gente, embaixador de Cristo é: eu não estou em Mogi respeitando a cultura de Mogi, nem estou em Taubaté respeitando a cultura de Taubaté, e nem estou aqui respeitando a cultura dos evangélicos. Quando Deus quer mudar uma cultura, Ele traz pessoas contra a cultura, que trazem uma cultura do céu para estabelecer aqui na terra. É um chacoalho, cara, é um abalo. Você entende? Primeiro tem que ter um rompimento dentro de nós, depois aonde a gente passar Ele vai estar. Você consegue entender isso? Diga amém. E ali a pregação se torna: por amor a Cristo, reconciliem-se com Deus. Ei gente, embaixador de Cristo não está aqui cuidando do seu interesse. E uma vez que a identidade dele fica em mim, eu sei quem eu sou e o que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer? Reconciliar o mundo, reconciliar todo mundo com Cristo. E aí, em 2 Coríntios 6:1, que é o próximo versículo, como cooperadores de Deus, e é assim que eu encerro. Ninguém que foi chamado para ser uma pessoa muito poderosa, todo mundo é cooperador. Eu tenho sido testemunha do que Deus tem feito, você também. Se você tem ousadia de ir lá orar, você é testemunha do que o Espírito Santo curou o enfermo. Se você tem coragem de ir lá na beira da linha do trem e pregar para alguém que está usando droga, você vai ser testemunha da conversão de alguém. O Senhor nos envia como testemunhas. Uma vez que a gente recebe o Espírito Santo, nós seremos testemunhas em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Irmão, eu tenho um conselho para você hoje. Você já pegou ele? Quanto mais rápido você mergulhar em Jesus, não é na religião, não é no GC, não é na Poema Mogi. Quanto mais rápido você mergulha em Jesus, quanto mais fundo você pula no peito dele, mais rápido a impressão da identidade que Deus tem para você vai se revelar. Não importa se você tem 12 anos, 15,
Não importa se você já sabe a sua identidade. Ei, tem muito mais do que seu pai te disse, muito mais do que sua mãe falou, muito mais do que a sua formação. Em nome de Jesus. Eu quero profetizar algo sobre vocês hoje, mas primeiro eu quero chamar aqui o Fê e a Bruna. Eu trouxe um relógio, Fê, que eu ganhei de um cara muito especial. Ele veio de Portugal depois de muitos anos, e a gente teve um tempo junto, um discípulo muito amado de Jesus, muito fiel, e ele me deu isso. E eu guardei para um dia especial que eu pudesse dar para alguém que fosse marcar a vida dessa pessoa. E esse relógio simboliza um novo tempo sobre o seu ministério, sobre o ministério de vocês, sobre o pastoreio de vocês. Jesus, quando enviou vocês daqui, vocês não queriam ir, do tanto que vocês amavam esse lugar, mas vocês foram porque vocês amam mais Jesus do que tudo. E Jesus já tinha ocasião com isso, ele já sabia o que ele estava fazendo. Ele estava simplesmente incendiando um casal. O Senhor viu vocês como Gideão aqui e deu uma ordem: poderosos guerreiros, sai do meio da parentela. E depois de um tempo recebendo um despejo, não de um homem, não de uma mulher, mas de uma família toda espiritual, o Senhor os equilibrou, os capacitou, os fez crescer, apesar de serem jovens bastante maduros no Senhor, na doutrina e na cultura. Então aprove o Senhor chacoalhar esse lugar, desestabilizou, reorganizou e trouxe para cá um confronto, um rompimento, uma nova identidade. Mas nesse dia eu, Érica, Schubert, presbitério todo, nós reconhecemos vocês como os pastores dessa igreja. E junto de vocês Desculpa, irmão. Pode continuar entonando aí que tenho que fazer mais um pouquinho aqui. E junto de vocês nessa hora, eu queria chamar os pastores aqui de Mogi. Venham aqui em cima comigo, vem mais pra cá. Queria que vocês ficassem de joelho aqui. Vocês podem tirar aqui pra mim essa mesa aqui, por favor, galera. E esses pastores que estão aqui junto com vocês fazem parte do presbitério dessa igreja. Eu queria também que vocês dobrassem o joelho aqui, que eu vou chamar os outros pastores da Poema. Venham para cá, os pastores da Poema. Não sei se vai caber todo mundo. Vamos subir alguns aqui para a gente ver quanto cabe. Se for cabendo, vai vindo. A nossa igreja é muito família espiritual, gente. Ninguém sabia o que ia acontecer aqui, mas todo mundo veio na fé. A gente nem convidou, cola lá que vai acontecer algo. Só o presbitério sabia disso. Queria que vocês viessem aqui atrás deles, impor mãos sobre eles aqui. Vem um pouquinho mais para frente vocês, só para a gente não afastar muito a banda ali. Nós estamos dando uma ordem ao mundo espiritual em Mogi hoje, que toda confusão, que toda nuvem negra que já se levantou contra essa casa, ela foi completamente dissipada, porque o Senhor tem levantado uma família espiritual. Deus, obrigado porque esses homens, mesmo com pouca força, não desistiram do Senhor. Mesmo em meio a muita luta, não desistiram, permaneceram fiéis, obedientes, buscando ao Senhor. Mas nesse momento, Deus, nós impomos mãos sobre o Fê, sobre a Bruna. Nós impomos mãos sobre cada um dos pastores aqui hoje, Deus. Se cumpre um ciclo. Nós da família Poema estamos declarando novos tempos para Mogi. Céus abertos sobre essa casa. E Deus escolheu nesse dia
Um casal que esses dias eram meninos que choravam por Mogi, hoje são homens. Uma família madura, treinada, preparada para o Senhor, para esse tempo, para esses dias. Nós, como Ministério Apostólico da Poema, como presbitério da Poema, nós declaramos sobre eles os pastores que vão governar essa igreja aqui na terra, como é no céu, no padrão do Senhor, com temor e tremor. Venha sobre o Fê, Deus, e venha sobre a Bruno, com a unção do seu Espírito Santo, com a sabedoria necessária. Não faltou nada para Moisés, porque ele tinha presença. Não faltou nada para Davi, porque ele recebeu a presença. Saulo recebeu um novo nome, uma nova missão. Gideão se tornou um poderoso guerreiro, e hoje vocês se tornam poderosos pastores que lideram essa casa. Junto desse presbitério, poderosos pastores que lideram essa casa, pelo poder do nome de Jesus em nós, como Poema, Poema Global, Poema Vale do Paraíba, Poema Brasil, Poema Estados Unidos, nós declaramos um novo tempo sobre essa casa, sobre essa igreja. Um novo tempo sobre a vida de cada membro, de cada amigo, de cada visitante, de cada pessoa que permaneceu fiel, orou, intercedeu. Põe a mão no seu coração nessa hora, porque Deus não está derramando só um novo tempo apenas sobre o Fê e a Bruna, é sobre toda essa igreja, é sobre cada pessoa. Que Deus agora passe por vocês, que Jesus passe por vocês e traga uma nova identidade. Quanto mais profundo vocês mergulharem em Jesus, mais profundamente vocês terão a revelação dele e de quem vocês são. Nós declaramos sobre Mogi uma igreja saudável, uma igreja unida, uma igreja completamente restaurada, uma igreja que fugiu de todas as maneiras de uma briga, de um escândalo ou de um escárnio. Uma igreja, Senhor, que buscou com temor e tremor amar em todo o tempo, ser justo em todo o tempo e principalmente ser fiel à tua palavra. Deus, obrigado pela nossa família, obrigado pela vida de cada um, obrigado, Deus, e derrama agora óleo fresco sobre essa casa, sobre esses líderes, sobre líderes de GC, líderes de ministério, líderes do Kids, líderes da mídia, sobre o staff, sobre cada GC, sobre cada ministério, em nome de Jesus. E que o ministério da reconciliação venha brilhar novamente em cada coração, porque nós recebemos uma mensagem: reconcilia Mogi com Jesus, reconcilia o Alto Tietê, Vale do Paraíba, o estado de São Paulo, Brasil com Jesus, reconcilia, recabalabaçou.